está ao seu lado e diga: você já passou pelo Getsemane, rapaz. Você já foi pressionado, você já foi subjugado, já foi humilhado, já foi escravizado. O diabo levantou pessoas para querer te humilhar, para pisar em você, mas mal sabia o diabo que quanto mais te pressiona, mais você tem de melhor para dar. Diga aleluia aí, diga glória a Deus aí. Não importa a agonia que você passou, o que importa é que assim como Jesus passou pelo Getsemane, suou gotas de sangue, e ali Ele conquistou a nós agora o direito de nós termos uma vida abundante, de reinar sobre a terra. Mas existe a segunda vez que Ele sangra, e Ele sangra no momento em que, quando Ele sai do Getsemane. Note, queridos, que quando Ele sua gotas de sangue no Getsemane, agora Ele toma os seus discípulos e começa a caminhar, se mistura entre aqueles que estavam ali, 11 de seus discípulos. Quando de repente uma multidão vem até Ele, multidão essa que estavam armados até os dentes. Meu Deus! Estavam com porretes, com pedras, com lanças, com escudo. Jesus olha para eles e diz assim: escuta, mas tudo isso para me prender, estava no meio de vocês até todo esse tempo, e agora vocês vêm com todo esse aparato para me prender? Só que note que Ele estava tão dentro dos discípulos, e os discípulos dentro dele, que ninguém sabia quem era quem. Diga aleluia. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e diga: o teu objetivo, o teu alvo de vida tem que ser parecido com o mestre. Precisou um deles, quem? Judas. É impressionante, amados. Judas, ele sempre está na história da humanidade. Jesus caminhando, de repente Judas, que por causa de 30 moedas de prata, esse mesmo que recebeu 30 moedas de prata, foi aquele que um dia, quando Maria estava derramando o mais perfeito bálsamo, perfume, vaso de alabastro nos pés de Jesus, em que enxugava com seus cabelos, esse Judas disse assim: mas que desperdício, porque custava 300 dinheiros, 300 dias de trabalho. E ele diz: que desperdício, podia dar aos pobres. É o mesmo que, quando questionando isso, ele depois vem de Jesus por causa de 30 moedas, por causa do dízimo, do que Jesus foi ungido. Ele traiu Jesus. 30 moedas de prata apenas. E diz a Bíblia que ele vem e vende o mestre. Os soldados vêm em cima de Jesus. Pedro logo saca a sua espada, corta a orelha de Malco. Jesus pega a orelha do soldado, cola de novo e fala: calma, Pedro, corta a espada aí, porque isso vai acontecer, convém que isso aconteça, para que se cumpra as escrituras, para que se cumpra aquilo que os profetas profetizaram. Ele, queridos, ele é levado diante do sinédrio, rasgam as suas vestes. Diz o texto da palavra do Senhor que havia uma festa naquela época, e segundo os historiadores bíblicos, nessa festa era liberado um dos prisioneiros, era escolhido um dos prisioneiros, e colocaram Jesus e Barrabás. E a multidão que outrora, dias anteriores, haviam colocado os ramos de palmeira no chão, e Jesus entrou triunfante em Jerusalém, era a mesma multidão que gritava: Hosana, Hosana, bendito que vem nas alturas. Eram os mesmos que agora estavam gritando: crucifica Jesus e solte Barrabás, crucifica Jesus e solte Barrabás. É muitas vezes, queridos, que a agonia do nosso coração trava dentro de nós. Sabe por quê? Porque mesmo cercado de uma nuvem de testemunhas e de uma grande multidão, existem momentos que nos encontramos sós. Jesus estava só naquele momento. Até os seus discípulos estavam misturados no meio da multidão para ver o que ia acontecer. E quando viram que prenderam o mestre, eles foram embora. Jesus começa a se entristecer com tudo aquilo. E a Bíblia diz que após a multidão aclamar que ele que seria crucificado, deram logo para ele uma cruz, a qual, segundo os historiadores bíblicos, ela tinha por volta de 60 a 70
45 quilos de peso, e ele começa a carregar aquela cruz, e fraco que já estava, porque já tinha apanhado, já havia sido esbofeteado, já havia sido humilhado, já havia sido martirizado. Ele começa agora a cambalear, segurando aquela cruz, o corpo não suporta, ele cai, e ali ele começa também a derramar o sangue, por causa da cruz que estava tão pesada. A cruz então fazia sangrar os seus ombros, a cruz fazia sangrar todo o seu corpo, e a palavra de Deus